É isso aí, meus amigos. Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos começar o nosso bate-papo. Vamos começar a nossa primeira aula da Lei de Execuções Penais. Vocês sabem que eu venho trabalhando aí com as leis penais especiais. E, inicialmente, se vocês me seguem lá no Instagram, no Vou Ser Delegado, eu havia anunciado essa aula dizendo que ela seria paga com um valor simbólico, né, para fazer, então, uma doação. Mas acabei que fiz uma campanha, eu e minha esposa, nós fizemos uma campanha, e também uma amiga, Camila, né, e o esposo dela, o Pablo, nós fizemos uma campanha, e essa campanha correu entre amigos, e também vários alunos ajudaram também, né, eu divulguei no meu Instagram, e a gente conseguiu quase 80 cestas, ou quase 80, acho que foi 80 cestas, 78 cestas, alguma coisa assim, enfim, a gente conseguiu cumprir nosso objetivo, então eu falei, não tem sentido, então, cobrar nesse valor simbólico. Então, agradeço muito aí quem ajudou, fico muito feliz a gente ajudar as pessoas, além de várias doações que eu recebi, as pessoas de Brasília entraram em contato comigo, e aí nós conseguimos doação também, né, conseguimos roupas, né, cobertores, etc. E a gente vai doar, a gente já vai doar, não, a gente já doou, né, todos esses mantimentos, etc., para uma comunidade muito carente aqui no Distrito Federal, né, considerada a maior favela vertical, horizontal, desculpa, eu sempre confundo vertical com horizontal da América Latina, que é o Sol Nascente, é um local realmente que tem muitas dificuldades e está num pico muito grande lá da infecção do vírus Covid-19. Okay? Então, a gente está fazendo esse trabalho junto com a igreja que a gente frequenta, que é uma igreja católica, e a gente, então, o Padre Ribamar, aí de Taguatinga, quem conhece o Padre Ribamar, então ele tem ali um projeto social nessa comunidade e a gente está ajudando, então agradeço. Então eu acabei que liberei a aula gratuitamente aqui, beleza? Pessoal, me diga o seguinte, como é que tá áudio e som aí para a gente começar? Já vou pedir para você deixar o like, deixar os comentários, compartilhar a aula com seus amigos para eu saber que está tudo certo aí, que vocês estão gostando da aula, e baixem o material. Eu fatiei o material, tá? Você vai receber o material fatiado e cumulado. Então, quando chegarmos na segunda aula, já vou anunciar aqui, segunda aula, para quem está assistindo ao vivo, vai ser nessa sexta-feira agora, que inclusive é feriado. Tá? Essa aula está sendo feita hoje, no dia 8 de junho de 2020, então, aqui, lá na sexta-feira, nós teremos a aula, beleza? Áudio e som ok, Edno, obrigado. É isso aí, pessoal. Então, deixa um like, deixa um comentário, deixa um joinha aí, ou dislike, se não gosta da aula, deixa um comentário, deixa feedback, e a gente vai começar agora, beleza? Vou compartilhar a tela com vocês. É isso aí, é isso aí. Tem muitas churumelas que vocês conhecem que eu não gosto de muita enrolação, né? Pessoal, olha só, vamos lá. Nós vamos falar então da lei de execução penal, uma lei extremamente importante que muitos consideram muito difícil. Mas eu quero fazer uma abordagem com vocês aqui que eu acho que vai facilitar bastante o estudo, tá? Primeiro que a gente tem que, eu como professor, qual é o papel do professor, né? Alguns acham que o professor é um cientista, um pesquisador e etc. Eu tenho uma visão de professor da seguinte forma: o professor é um facilitador. Então eu vou lá, né? Eu não tenho que trazer para você nenhuma invencionice, eu não tenho que inventar. O cientista é aquele que busca soluções novas para coisas que já existem ou para coisas novas. O professor, ele simplesmente é um compilador e ele tem que fazer com que o conhecimento, ele tem que ser uma ponte de conhecimento até o aluno. Então ele tem que entregar aquilo para o aluno de uma forma mais fácil. Então, o que eu faço nas minhas aulas é sempre fazer um levantamento do que é importante e do que o aluno deve focar. É claro que o estudo individual é insubstituível, você tem que fazer esse estudo, é normal, você tem que fazer esse estudo, né? Primeiro, deixa eu ver que está tudo certinho aqui. Está compartilhado? Tá. Então, beleza. Então, você tem que fazer esse trabalho individual, mas a gente bate aqui nos principais pontos rapidamente. Vocês sabem que eu gosto de objetividade. Então, vamos começar? Vamos lá, então. Pessoal, olha só. Primeiro ponto aí, eu falo do sistema de persecução penal na lei de execução penal. Primeiro, você tem que entender o sistema de persecução penal como um todo. O que é o sistema de persecução penal ou persecutio criminis? Basicamente, é a perseguição ao criminoso. Então, você tem lá, como agente de segurança pública, delegado, agente de polícia, escrivão e etc., um policial militar, seja lá o que for, você tem lá na sua atividade várias situações que ocorrem e que
são potencialmente criminosos, né? Muito bem. A partir de um momento que um crime é cometido, né, ou que um fato potencialmente criminoso, né, é cometido, porque a gente só vai descobrir se é crime ou não depois de uma sentença transitada em julgado, mas um fato potencialmente criminoso, assim que ele é noticiado, existe ali, inicia-se para o Estado a chamada perseguição ao criminoso, que é a persecução penal ou persecução criminal, que se dá basicamente, está aqui nesse primeiro parágrafo aqui, ó, se dá basicamente em duas etapas. A investigação, né, que é principalmente feita através do inquérito policial, principalmente 90% talvez das investigações no país vão se dar através de um inquérito policial, chamada persecução extrajudicial. Pode ser feita também por um termo circunstanciado, pode ser feita também por uma investigação de um órgão que tenha poder investigativo, como a CPI, pode ser feito pelo Ministério Público, como tem decidido o Supremo Tribunal Federal, enfim, é uma persecução extrajudicial, porque ela não corre em âmbito judicial, não tem, então, os elementos protetivos de ampla defesa, contraditório e tudo mais. E, no segundo momento, você tem a persecução penal em juízo, que é realizada através, óbvio, do processo criminal. Terminou o processo criminal, se aquele processo criminal gerar um título executivo, que é uma sentença condenatória ou absolutória imprópria transitada em julgado, se gerar um título, aquele título tem que ser executado. Como se fosse, gente, a ideia jurídica é a mesma de qualquer título que é executado. Então, se você tem um cheque, se você tem um contrato ou alguma coisa que pode ser executada, né? Então, a ideia é a mesma, tá? Aquele é um título executivo judicial, que precisa de um processo judicial autônomo para que seja executado. Esse processo judicial autônomo é chamado de execução penal. Então, assim fica fácil você entender que após o término da execução penal, justamente esse segundo parágrafo aqui, havendo esse título executivo, esse título deve ser executado. Simples como isso. Bom, aí a LEP, ela diz, né, que a execução penal tem por objetivo efetivar as disposições da sentença transitada em julgado. Esse é o objetivo. O objetivo da execução penal é efetivar a condenação ou a decisão que foi tomada naquela sentença transitada em julgado. E aí diz também que função, né, objetivo da execução penal proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. É claro que isso é uma panaceia, é claro que isso é algo que se deve construir, é óbvio, e eu acho que a construção de um país melhor passa também por um sistema de persecução e de execução penal melhor. Eu não sou daqueles que diz que bandido bom é bandido morto. Bandido bom é bandido preso, condenado, e aí, nesse ponto, eu sou um pouco radical, porque tem que ter a prisão perpétua. Eu fico vendo aquele canal Discovery, né? Adoro aquilo, canal Discovery. Aí é muito bom quando fala assim, e o fulano foi condenado à pena perpétua, e só terá direito como é que eles falam? Só terá direito ao bargain lá, ao termo lá, né? Como se fosse o nosso livramento condicional, acondicional, né? Depois de 30 anos, depois de 60 anos, ou sem direito a condicional. Eu acho lindo isso, eu acho lindo isso. Então, o sujeito lá estuprou, eu vi isso, um sujeito que estuprou várias crianças e tal. Aí eu fico pensando, putz, se fosse no Brasil, esse cara aqui, 10, 12 anos, estava na rua. Se muito, né? E lá não, ele vai ficar lá, ele vai virar porquinho da Índia, bicho. Ele vai realmente penar mesmo, né? Porque pena, né? Então ele vai ter que penar. Então ele vai passar ali o resto da vida preso. Mas nós não vivemos esse sistema, vivemos um sistema talvez mais humano ou não, mas é isso, beleza? Então afirma-se que a execução penal... muito importante. A execução penal, vocês vão estudar, vocês com certeza já estudaram, né? Ele é um processo autônomo, ele é separado do processo judicial, tanto que tem uma competência, tem um juiz específico, né? Em regra, o juiz de execução, a não ser que você esteja falando aí de uma comarca que não tem juiz de execução, pode ser o juiz da sentença. De qualquer forma, é um outro processo de execução, e é muito interessante que ele não admite litisconsórcio passivo. Cada condenado, ele tem o seu processo de execução, ele é individual, isso é muito interessante.
Né? No processo penal, por exemplo, você pode ter vários réus. Na execução penal, não. Cada processo para cada sujeito que vai se submeter àquele processo. Mas ele também tem caráter misto. Por quê? Porque, ao mesmo tempo que ele é judicial, existem várias decisões que são tomadas na execução penal que cabem à autoridade administrativa, em geral, ao diretor do presídio ou à administração penitenciária. Então, os autores dizem que ele tem um caráter misto ou um caráter preponderantemente judicial, mas não exclusivamente judicial. Beleza? Então, fiz até uma questão potencial de prova nesse sentido, dizendo o seguinte: no processo penal, a execução da pena possui caráter administrativo apenas. Não, a execução da pena possui caráter administrativo e judicial, claro, aí só para chamar a sua atenção, bem tranquilo, sem problema algum, né? É isso? Legal. Então, bacana. Então, como eu falei para vocês, deve-se haver o chamado título executivo. O título executivo é a sentença penal com trânsito em julgado. Vai gerar um título executivo e essa sentença precisa ser executada. Como regra, não se pode executar a pena sem esse título. Então, você não pode executar pena antes do trânsito em julgado. Eu falei aqui até como regra, porque eu vou te explicar daqui a pouquinho que não é bem uma exceção, mas uma observação que eu tenho que falar em relação à execução anterior à sentença condenatória transitada em julgado. Não é qualquer sentença, portanto, é apenas a sentença penal com trânsito em julgado. E, Lúcio, o que se considera trânsito em julgado? Você sabe que nessa discussão aí do processo do ex-presidente Lula, nós tivemos esse debate, essa discussão lá no âmbito do Supremo Tribunal Federal, em três ações constitucionais, na verdade, que são essas ADCs aí. E aí o Supremo Tribunal Federal reuniu todas elas e decidiu que só há trânsito em julgado após o esgotamento dos recursos possíveis à defesa. Ou seja, só há trânsito em julgado após o fim de todos os recursos, seja de qual natureza for esse recurso. Legal? Então, trânsito em julgado hoje, sem discussão política aqui, sem qualquer crítica, ou não é isso que me cabe aqui nesse momento. Nesse momento é te dizer, trânsito em julgado é o trânsito em julgado clássico, ou seja, não tem mais recurso para a defesa. Ok? Legal. Divergência. Essa decisão se aplica às decisões do Tribunal do Júri? Bom, pessoal, isso aqui ainda vai ser debatido no Supremo Tribunal Federal, né? Aqui a gente tem uma divergênciazinha, a segunda turma, numa decisão bem recente, entendeu que não é possível a execução provisória da pena, mesmo em caso de condenação no Tribunal do Júri. Lúcio, mas qual a diferença? O Tribunal do Júri também por que não se... Essa decisão aqui, simplesmente você não aplica a decisão do Tribunal do Júri? É porque o Tribunal do Júri tem um rito todo especial, todo específico. Aquela decisão dos jurados, aquela decisão dos jurados, a decisão em si, ela não pode ser modificada, né? Então você tem a soberania dos vereditos, todos os outros recursos que vão subir depois têm que respeitar essa decisão. O que você pode fazer é anular o júri e fazer um outro júri, né? Mas você não pode mudar a decisão do júri, né? Porque tem a soberania do veredito. Então, é por isso que há essa discussão, tem uma peculiaridade aí no Tribunal do Júri, mas hoje a segunda turma, numa decisão recente, entendeu que não é possível execução provisória da pena, nem mesmo no caso do Tribunal do Júri. Nós temos uma decisão um pouco mais antiga aí da primeira turma, mas essa decisão foi antes do julgamento dessas ações constitucionais. Fechou? Então, vamos ter que esperar isso aqui. Hoje, Lúcio, o que você marcaria? Eu marcaria isso aqui, porque não é possível. Hoje eu marcaria isso. Acho difícil cair numa prova objetiva, mas se cair, eu marcaria isso. Lembrando que o Pleno do Supremo ainda vai decidir sobre o Tribunal do Júri, para talvez unificar esse entendimento. É isso que deve acontecer, beleza? Mas aí você vai falar, Lúcio, a lei de execução penal não se aplica ao preso provisório? Sim, se aplica ao preso provisório. Lúcio, mas calma aí, você está me dizendo que não pode haver execução da pena sem o trânsito em julgado? É verdade. Mas você tem que se lembrar também que nos casos de prisão preventiva, lá do Código de Processo Penal, e a prisão preventiva da Lei Maria da Penha, ou prisão cautelar como um todo, o sujeito, ele é preso, o sujeito é submetido à restrição da sua liberdade. E essa restrição da sua liberdade pode perdurar por algum tempo, né? E se perdurando por algum tempo, será que eu poderia aplicar a lei de execução penal? Então, a doutrina e a jurisprudência vão dizer o seguinte,
pode aplicar a lei de execução penal no que for benéfico ao sujeito que está preso. Então, o tempo que ele conta lá, depois de uma condenação, deve ser condenado, deve ser considerado. Algum benefício que ele possua durante a execução penal, possuiria durante a execução penal, poderia ser aplicado ao preso provisório, o direito à visita, esse tipo de coisa, tá bom? Então, em que pese não ser possível a execução da pena, né, antecipada antes do trânsito em julgado, é possível que o sujeito fique preso preventivamente. Aí, nesse caso, é claro que ele vai ter os benefícios legais, inclusive contagem para progressão de regime, beleza? Então, é essa a diferença que você tem que entender. O que o juiz não pode hoje é, por exemplo, o juiz de primeiro grau que condenar alguém, né, ele vai ter que fundamentar a prisão nos elementos da prisão preventiva. E até uma discussão hoje, com a mudança do pacote anticrime, se ele poderia fazer de ofício. Entendo que não. Ele teria que ter um requerimento no caso do Ministério Público, que já está no âmbito judicial. Ok? Então, enfim, mas é um debate que se tem a respeito dessa autonomia do juiz de decretar a prisão preventiva. Então, nesse sentido, a súmula 716 do Supremo que diz: admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. Isso deve diminuir bastante com aquela reavaliação de 90 dias que o juiz deve fazer na prisão preventiva, né? Alguns estão dizendo que a prisão preventiva tem um prazo de 90 dias. Não é assim que eu leio, né? Segundo eu leio, esse prazo de 90 dias é simplesmente para o juiz ir lá e confirmar essa prisão. Legal? Então, só para o cara não ficar esquecido lá, o juiz de 90 dias teria que voltar a essa decisão. Permanecendo os motivos, mantém-se a prisão. É mais ali um cutucão no juiz, porque às vezes se decretava a prisão preventiva, o processo corria por anos, o sujeito estava preso lá, cumpria a pena, sem que houvesse ali uma decisão definitiva. Nesse caso, aplica-se a chamada detração penal, que é o abatimento do período que ele ficou preso, no caso, preventivamente. É claro que, no eventual condenação, ele vai ter direito à detração penal, que é o abatimento desse tempo que ele ficou preso. O que ele não tem, que antigamente se buscava, o professor Damasio até discutia muito, era assim, vamos supor, esse cara ficou ali 6 meses preso, né, preventivamente. Depois ele foi absolvido. E aí, pedia-se, na época, numa segunda condenação por um outro fato, que aquilo fosse utilizado como se fosse uma conta poupança que o cara tinha. Ele já tem 6 meses aqui. Então, se ele cometeu um outro crime, isso parece absurdo agora, mas era algo que na minha faculdade, inclusive os professores discutiam isso e tal, não pode, porque vai criar uma conta corrente para o cara do crime, etc. Era claro que é um debate que não existe mais, ninguém mais sequer pensa nisso, mas isso em algum momento já foi relevante na discussão da execução da pena, ok? Então, a detração penal é o cômputo no período que ele ficou preso em relação ao mesmo fato, obviamente, tá? Ainda não existe sentença com trânsito julgado, logo não há guia de recolhimento, que é um procedimento administrativo para se recolher e iniciar a execução, como nós vamos ver. Mas o CNJ editou uma resolução no sentido de se admitir a expedição de uma guia de recolhimento provisória do réu por sentença condenatória recorrida. Isso aqui é um detalhe mais administrativo. Legal. Muito bem. Então, aplicação preso provisório, tranquilo, e vamos à aplicação da LEP, ou seja, competência e âmbito de aplicação da Lei de Execução Penal e do juiz de execução. Bom, quanto ao local, isso aqui é muito simples, tá? Eu vou resumir aqui para vocês. O sujeito, se ele está cumprindo a pena dele num determinado local, a regra é que o juiz da condenação ou o juiz da execução do local da condenação vai ser o competente para acompanhar aquela pena. Agora, se o sujeito, por algum motivo, mudar o local de execução da pena, como acontece hoje, né? O sujeito, em algumas hipóteses, que ele pode ser removido para, por exemplo, uma penitenciária federal de um outro estado, né? Então você tem, por exemplo, o Marcola, que foi condenado pela Justiça de São Paulo, está cumprindo pena na Justiça Federal. Aí caberá ao juiz de execução respectivo e responsável por aquele estabelecimento penal. Beleza? Então, a regra é o seguinte, no local do juízo da condenação.
ok? Isso que é o posicionamento pacífico, inclusive do STJ, e é o que dá para se entender do artigo 65, ok? Mas uma discussão é o seguinte: se houver deslocamento do sujeito, há deslocamento de competência. Legal? Então é mais fácil memorizar. Onde ele está preso, vai ser o juiz do local onde ele está preso. É mais fácil memorizar assim, tá? Legal, legal, legal. Lembrando que o condenado pela Justiça Federal, Militar ou Eleitoral, cumprindo pena em estabelecimento sujeito à administração estadual, a execução da pena compete ao juiz de execução penal no Estado. É muito comum, por exemplo, um civil praticar um crime militar, e aí o civil que praticar é possível, né? Vocês sabem, o civil praticar um crime militar, ele não vai cumprir a pena num estabelecimento militar. Ou o militar que perdeu a patente, o militar que deixou de ser militar, cumpriu um crime militar, ele vai cumprir a pena no estabelecimento civil, né? E aí, a competência é do juiz de execução civil, né? O juiz de execução ali do local do fato, do estabelecimento que ele cumprir. Então, o condenado pela Justiça Federal, Militar ou Eleitoral, cumprindo pena em estabelecimento sujeito à administração estadual, a execução da pena compete ao juízo de execução do Estado, como dispõe a súmula 192 e artigo 2º, parágrafo único da LEP. Beleza? Mesmo no caso de deferimento de prisão domiciliar ao apenado, cabe à Justiça Estadual prosseguir na execução da pena, inclusive para acompanhar o cumprimento das condições fixadas, embora a condenação seja da Justiça Federal. Aqui, então, vamos supor, o sujeito foi condenado por um crime federal, mas está cumprindo a pena em estabelecimento estadual. Por quê? Porque a Justiça Federal, ela não tem muitos estabelecimentos, são pouquíssimos, né? A maioria dos estabelecimentos penais vão ser estaduais ou do Distrito Federal. Muito bem. Então, o sujeito cumpriu a pena lá, o sujeito cometeu um crime federal, mas cumpriu uma pena no estabelecimento sujeito à administração estadual, por exemplo, uma penitenciária estadual. Depois, ele consegue o benefício da prisão domiciliar. E aí, essa prisão domiciliar muda a competência, agora é o juiz de execução federal que vai acompanhar essa prisão domiciliar, o STJ tem dito que não, essa competência continua sendo daquele juiz que acompanha a execução da pena dele, o juiz, no caso de execução estadual ou do Distrito Federal. Beleza? Se o réu tiver foro privilegiado, claro, o juiz competente é do tribunal competente, ele vai ser o competente para acompanhar a execução da pena, se for o caso de foro privilegiado. Transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao juízo das execuções a aplicação da lei mais benigna. Então, o juiz de execução da pena mais benigna é ele que tem, quando surgir uma nova lei que, de alguma forma, favoreça, é o juiz de execução que tem que fazer essa análise e esse cálculo, beleza? O cálculo da detração deve ser feito pelo juiz que proferir a sentença, tranquilo aqui. Aquela detração, o tempo que, quando o sujeito fica preso por uma prisão preventiva, e aí ele é condenado, esse cálculo da detração, quem faz é o juiz da sentença, não o juiz de execução. Por quê? Porque ainda não começou a execução. A execução só vai começar com o trânsito em julgado, transitou em julgado, o juiz, então, foi lançada a decisão, né, nos autos, aí sim você pode considerar, a partir então da expedição da guia de recolhimento e efetiva prisão do sujeito, o início da execução da pena, ok? Se não tiver a expedição da guia de recolhimento e se ela não for cumprida, ou seja, se o sujeito não for preso, então não se inicia a execução da pena. Até lá, cabe ao juiz da condenação fazer análise de qualquer coisa. Bom, quais sentenças podem ser executáveis? As sentenças condenatórias, né? As sentenças absolutórias, impróprias, ok? Sentenças condenatórias aplicadas aos imputáveis, absolutórias impróprias aos inimputáveis. Não se aplica ao menor, pois, óbvio, esse submete ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Bom, falo aqui das espécies de medida de segurança, tranquilo para vocês. Aqui no ponto 4.2 eu falo da sentença condenatória, falo dos tipos de pena, pena privativa de liberdade, reclusão, detenção e prisão simples, e restritiva de direitos e pena de multa. Bom, uma diferençazinha básica aqui, né, para lembrar, reclusão, detenção e prisão simples, né, se diz respeito ao início do cumprimento de pena, né, na pena de reclusão, que o início, o regime aplicável, é o fechado, semiaberto ou aberto desde o início. Já na detenção, fechado, semiaberto ou aberto são os regimes aplicáveis. Só que o início é no semiaberto em diante. Então, se a pena é apenada com detenção, se um crime, desculpa, é apenado com detenção, os regimes fechado, semiaberto ou aberto
sendo que o início semiaberto. Lúcio, mas como é que ele vai para o fechado? Se ele regredir. Ele pode regredir de regime e, nesse caso, ele pode ir para o fechado. E a prisão simples aplicada às contravenções penais, o regime é somente o aberto ou semiaberto, não há, só por esse motivo, a regressão para o fechado. Na casa está escrito progressão aqui, mas corrijam aí, é regressão, ok? Para o fechado. Salvo se o agente for condenado por um crime. Claro, se ele está cumprindo prisão simples por uma contravenção penal, e daí ele é condenado, aí o juiz tem que unificar a pena, e aí ele pode sim se submeter a um outro regime, beleza? Bom, uma coisa aqui que pode ser cobrada, 3 requisitos para o início da execução da pena, então. Sentença condenatória com trânsito em julgado, que é o título executivo que eu falei para vocês. A guia de recolhimento, claro, se for uma pena privativa de liberdade, né, que tem os dados do agente, etc. E a efetiva prisão do sujeito. Então, não há início de execução penal sem efetiva prisão do sujeito, ok? Então, começa a contar a partir do primeiro dia que ele foi preso e exclui o último, desconsiderando as frações, é um prazo penal do artigo 10 do Código Penal, ok? Então, atenção 1, a execução da pena só começa quando o agente é efetivamente preso. Atenção 2, as penas privativas de liberdade e restritivas de direito são aplicadas pelo juiz de execução. Então, as restritivas de direito também pelo juiz de execução e também a pena de multa, como nós vamos ver daqui a pouco. Sentença absolutória imprópria é aplicada aos inimputáveis por doença mental. Sentença transitada em julgado também, nesse caso vai ser uma sentença absolutória, mas que o juiz aplica uma medida de segurança. Tem a guia de recolhimento, nesse caso, e a internação, efetiva aplicação da medida de segurança, que é a internação do sujeito aqui. Não tem prazo estabelecido pelo juiz, tem, na verdade, um prazo para reavaliação, então não é uma pena, então não tem um prazo total de cumprimento, mas a discussão se possui limite. Aí há uma divergência entre o STF e o STJ, não é uma prisão perpétua, né? Então, isso foi discutido já pelo Supremo Tribunal Federal, e o Supremo, em uma decisão antiga, disse que aplica-se ao máximo de tempo possível, que seria 30 anos, agora atualizando com o pacote anticrime, 40 anos, tá? Mas o STJ tem um entendimento diferente que já foi cobrado em prova pelo CESP, que ele só pode ficar internado pelo tempo equivalente ao máximo da pena prevista. Então, se a pena prevista é, por exemplo, de 5 a 15, como é no tráfico de drogas, ele só poderia ficar no máximo 15 anos. O STF tem um posicionamento um pouco mais duro, dizendo que ele, independentemente do crime, ele só pode ficar 30 anos, ou agora, atualizando com o pacote anticrime, 40 anos. Beleza? Bom, outro tópico aí importante, a execução da pena de multa. A multa é uma pena patrimonial que consiste no pagamento do valor em dinheiro ao fundo penitenciário. O fundo penitenciário, o FUNPEN, né, que é vinculado, ela é submetido lá ao Ministério da Justiça e Segurança Pública e é gerido pelo DEPEN, pelo Departamento Penitenciário Nacional. Então, o pessoal que vai fazer o DEPEN fica ligado aqui no fundo penitenciário. O fundo penitenciário, então, é gerido pelo DEPEN, né? Aqui eu queria chamar a atenção nessa alteração do artigo 51. Por quê? Porque o artigo 51 deixou claro que a pena de multa é executada perante o juiz de execução. Será considerada dívida de valor, mas isso não faz que ela perca o poder de pena, ela continua sendo a pena, mas ela é executada perante o juiz de execução. Então, a Fazenda Pública não pode cobrar, só o Ministério Público pode cobrar perante o juiz de execução. Inclusive, a ADIM 3150, uma decisão em ADIM do Supremo Tribunal Federal, ela perde a força, dizendo que subsidiariamente a Fazenda Pública poderia cobrar a pena de multa. Agora, me parece que é claro que cabe ao Ministério Público fazer. Beleza. Qual a consequência do inadimplemento da pena de multa? O inadimplemento não autoriza a conversão em prisão, pena multa de valor, deve ser executada, ok? Então, inadimplemento não autoriza a sua conversão em prisão, pois a pena de multa é dívida de valor e deve ser executada com as regras de Fazenda Pública, beleza? Em caso de morte do condenado, o valor de multa pode ser cobrado dos herdeiros? Não pode ser cobrado deles, em razão de que a pena não pode passar da pessoa do condenado, não pode passar da pessoa do condenado. Qual o procedimento para execução da pena de multa? Está lá no 164A170 da LEP. Até coloquei um resumo aqui para vocês.
Agora, muito importante, atenção aqui, olha, o descumprimento da pena impede a progressão de regime, o descumprimento da pena de multa impede a progressão de regime. Para o STF, sim, preste atenção. O inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado impede a progressão do regime prisional. Essa regra somente é excepcionada pela comprovação da absoluta impossibilidade econômica do apenado em pagar o valor, ainda que parcelamente. Deixa eu voltar aqui. Está muito rápido, pessoal? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, o inadimplemento deliberado da pena de multa, cumulativamente aplicado ao sentenciado, impede a progressão de regime prisional. Essa regra somente é excepcionada pela comprovação da absoluta impossibilidade econômica do apenado em pagar o valor, ainda que parceladamente. Beleza? Então, o descumprimento da pena de multa pode sim impedir a progressão dos regimes. Ficar provado que o sujeito não quis pagar de maldade, ele tinha condições de pagar, inclusive parcelado, mas ele não quis pagar deliberadamente. Então o juiz pode brecar a progressão de regime dele e aí ele se ferrou, beleza? Essa posição fere o preceito que proíbe a prisão por dívidas? Alegava-se que o prévio pagamento da pena de multa não seria requisito legal para a progressão de regime, porquanto inexiste a prisão por dívida, mas não foi o posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo diz que demonstra que o sujeito ele não está colaborando no cumprimento da pena, né? Então aquilo seria uma forma de desrespeito à própria lei, então ele não poderia se beneficiar através desse desrespeito. O ponto 6 fala da suspensão dos direitos políticos, do artigo 15. O condenado, né, fica com os direitos políticos suspensos, os direitos políticos ativos e passivos. Entretanto, o preso provisório não tem suspensos os direitos políticos, ok? Esse efeito é automático e o juiz não precisa colocar expresso na sentença. É um efeito automático da sentença, a suspensão dos direitos políticos. Eu não vou discutir aqui, mas se você quiser dar uma olhada, e eu acho que isso pode ser cobrado lá em direito constitucional, diz respeito à suspensão dos direitos políticos no caso de condenação de parlamentar federal. Existe uma discussão interessante aí, lá no âmbito do Supremo Tribunal Federal, dá uma pesquisada, existe um imbróglio aí, mas eu não vou discutir aqui porque a gente vai fugir do tema da aula, mas é um tema legal lá a ser discutido lá em direito constitucional, suspensão dos direitos políticos no caso de condenação de parlamentar federal, ok? Quais tipos de pena gera a suspensão? É indiferente o regime prisional fixado na sentença condenatória, bem como eventual substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito ou multa. Então, a sentença condenatória vai gerar a suspensão dos direitos políticos. Bom, o ponto 7 vai falar da individualização da pena, lá do artigo 5º, né? E aqui eu chamo a atenção para o seguinte: qual a finalidade de execução? Efetivar a sentença e integração do agente. Por isso, a individualização é essencial para efetivar a finalidade da pena. Quais são os fundamentos para individualização? Fundamentos: personalidade e antecedente do sujeito. Aqui, por exemplo, na prova de 2019, foi feita a seguinte afirmação: os condenados serão classificados segundo a respectiva periculosidade, que será medida, entre outros critérios, pelo fato de integrarem ou não facção criminosa. Nada a ver. Personalidade e antecedentes. E aqui ele fala periculosidade. Periculosidade não é elemento para a individualização da pena. É elemento para aplicação de medida de segurança, tá? Então esse item está errado. E aí, para que você dê aso, para que você respeite o princípio da individualização da pena na execução penal, ao chamado programa de individualização da pena, que o mais importante é quando isso ocorre na pena privativa de liberdade, porque lá você tem a chamada comissão técnica de classificação, que vai elaborar esse programa individualizador da pena, né? Então, esse programa individualizador da pena vai ser realizada pela comissão técnica de classificação e ela vai fazer isso tanto em relação ao preso definitivo quanto ao preso provisório. E eu coloquei essa questãozinha aí. A classificação será feita por comissão técnica de classificação, que elaborará o programa individualizador da pena privativa de liberdade, adequado ao condenado ou preso provisório. Esse item está correto. Condenado ou preso provisório. Bom, a comissão técnica de classificação, como eu disse, ele é responsável por fazer esse programa individualizador. E aí você tem que memorizar quais são os componentes. E os componentes, basicamente, são esses aqui, olha.
no mínimo, 2 chefes, no mínimo, 2 chefes de serviço, um psiquiatra, um psicólogo e um assistente social. Aí, para memorizar, eu coloquei assim, sem politicamente correto aqui, não tem politicamente correto, tá? Então, se você for muito sensível, você não vai gostar. O diretor do presídio, né? Pelo diretor, né? Diretor do presídio, 2 chefes dos serviços, 2 Pepsi e uma Fanta. Luz, por que 2 Pepsis? Psi, ok? Psiquiatra e psicólogos, 2 Pepsis, ok? 2 Pepsis, ok? Psicólogo e psiquiatra. E um assistente social que é a Fanta Uva. Por quê? Não, é brincadeira, só brincadeira. Beleza? Então, o assistente social é a Fanta Uva. Então você vai ter o diretor, 2 chefes de serviços, 2 Pepsis e uma Fanta Uva. Legal. Onde é realizado esse programa individualizador? No centro de observação, que é separado ou dentro do próprio presídio. Então o local é chamado centro de observação. Isso já foi objeto de prova, ok? O resultado deve ser encaminhado, então, para a comissão técnica de classificação. Importante, na execução da pena não privativa de liberdade, a comissão atuará junto ao juiz da execução e será integrada por fiscais do serviço social. Legal? Então, olha só essa questãozinha. A comissão técnica de classificação, no exame para obtenção de dados reveladores da personalidade, poderá apenas se valer de exames psiquiátricos, os quais deverão ser realizados por profissionais específicos. Não, psiquiátrico tem que ser esse aqui, ó, o diretor, 2 chefes de serviços, 2 psis, né, psiquiatra, psicólogo e um assistente social. Então esse item está errado. Bom, você não pode confundir esse exame, que é o da comissão técnica de classificação, com o chamado exame criminológico, que é feito em 2 situações, obrigatoriamente no início do regime fechado, ou facultativamente no início, quando houver a progressão de regime, tá? Então, progressão de regime facultativo e também início de semiaberto facultativo. Então, ele é obrigatório no fechado. Aqui ele vai ser obrigatório, beleza? Coloquei até algumas observações. Súmula 439, importante, admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que decisão motivada. Esse exame criminológico é um exame de periculosidade, para ver se o sujeito é um sujeito, enfim, é um exame que tem a ver com a execução de uma forma mais específica. Esse, sim, entendo eu, deve ser feita por psiquiatra, ok? Esse aqui, sim. Beleza? Mais o quê? Coloquei umas questõezinhas. Bom, importante, não se deve confundir com o exame psiquiátrico lá da medida de segurança. Tá? Esse exame criminológico não é o exame psiquiátrico que é feito lá na aplicação da medida de segurança. São coisas diferentes, ok? Legal. E no ponto 9, nós temos, então, a identificação do perfil genético. Já discuti esse tópico aqui lá na aula de pacote anticrime. Deixei as informações importantes. Queria só chamar a atenção aqui para 2 coisinhas. A primeira é o seguinte, que é falta grave a recusa do sujeito a se submeter ao perfil genético, ao procedimento de identificação do perfil genético. Acredito que no futuro próximo o Supremo vai considerar isso inconstitucional, mas para sua prova ainda vale. Bom, e uma coisa importante, então, são essas alterações que ocorreram, né, com o pacote anticrime. Uma é justamente essa constituição de falta grave, que é a recusa do condenado de submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético. Aí coloquei uns itens potenciais de prova para vocês aqui. Por exemplo, os condenados por crimes praticados com violência ou grave ameaça serão submetidos obrigatoriamente à identificação do perfil genético mediante a extração do DNA. Então, os condenados por crimes praticados com violência ou grave ameaça serão submetidos. O que diz a lei? Vamos lá, ele diz o seguinte: os condenados por crime praticado dolosamente, com violência de natureza grave contra a pessoa, ou por qualquer previsto na Lei 8.072, serão submetidos obrigatoriamente à identificação do perfil genético. Então, ele não fala em grave ameaça, ele fala violência dolosa, não é? E aí por aí vai. Eu gosto de criar esses itens aqui como uma forma de memorizar e revisar os temas, legal? Pessoal, passamos rapidamente aqui
nos tópicos mais importantes. Legal, legal, legal. Pessoal, alguma dúvida aqui? Tranquilo? Rápido, né? É isso, é um bate-bola aqui com vocês, nos pontos mais importantes, né? Eu até gosto de pesquisar em vários autores, etc., mas o que eu faço é o estudo reverso, né? O que eu faço é estudo reverso. Então, quando... Legal? Massa demais, aula maravilhosa. Rapidez, rapidez, rapidez. Bora, bora, bora. Gente, próxima aula na sexta-feira, tá? Jéssica, até suei aqui, gente, tá um calor danado aqui. Mas é isso, deixem um like, comentem, faça a parada toda aí e vamos avançando, vai dar tudo certo. Deus abençoe vocês, seguindo aí, evoluindo, 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 evoluindo. Beleza? A gente vai se falando aí. Um abraço, até a próxima, até sexta-feira. Vai ficar gravado, baixa o material, deixa o comentário, deixa o like, compartilhe a porra toda e a gente vai seguindo. Um abraço, Deus te abençoe também. Fica com Deus, tchau. Deixa eu arrumar meu cabelo.